Imagine que você acorda num campo de terra batida, no interior da Bahia, ganha 30 likes num vídeo e pensa que está famoso. 3 meses depois, você tem 17 milhões de seguidores, fecha contratos com Amazon e Pepsi, viaja para Paris, conhece Neymar e o mundo inteiro grita seu bordão. Mas quando você vai ver quanto dinheiro entrou na sua conta, descobre que tem apenas R$ 7.500. Como isso é possível? Você acabou de conhecer a história de Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro, um garoto de 20 anos que não sabe ler nem escrever, que saiu da pobreza extrema para se tornar o influenciador de futebol mais famoso do planeta, mas que quase perdeu tudo por assinar um contrato que ele não conseguia entender. Esta é a história real de exploração, ganância, traição e uma batalha judicial milionária que expôs o lado mais sombrio da indústria dos influenciadores digitais. E antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui no A Herança do Tempo nós investigamos as histórias que ninguém conta por completo. E acredite, o que você vai descobrir agora vai te chocar. A história de Irã Ferreira começa da forma mais humilde possível. Nascido em 7 de novembro de 2001, na pequena aldeia de Tábua, município de Quijingue, no interior rural da Bahia, Irã cresceu numa família de 3 pessoas que vivia abaixo da linha da pobreza. Seu pai trabalhava na roça, sua mãe era dona de casa, e a família toda sobrevivia com cerca de R$ 200 por mês, incluindo um auxílio do governo brasileiro. Falhar refeições era rotina. Às vezes tinham café da manhã, mas não tinham almoço. Outras vezes tinham almoço, mas faltava o jantar. Quando a fome apertava, Irã matava a fome comendo mangas das árvores que cresciam abundantemente no quente interior baiano. Desde os 7 anos de idade, Irã trabalhava na roça ajudando o pai, ganhando o equivalente a 5 euros por semana. Por causa disso, nunca teve oportunidade de estudar. Ele não sabe ler, não sabe escrever, mal consegue assinar o próprio nome. Mas Irã tinha um sonho: ser jogador de futebol profissional. Começou a jogar bola aos 5 anos de idade. Mas como as coisas eram difíceis e ele não teve oportunidade de entrar em nenhuma escolinha ou time, decidiu fazer a única coisa que estava ao seu alcance: gravar vídeos mostrando suas habilidades no futebol e postar nas redes sociais. Em 25 de março de 2021, Irã postou seu primeiro vídeo no TikTok. Era simples. Ele chutava uma bola no gol num campo de terra batida, usando luvas que ele mesmo havia comprado numa loja de materiais de construção, porque não tinha dinheiro para comprar luvas esportivas de verdade. Eram luvas de pedreiro, todas rotas, que ele costurou em casa. E depois de marcar o gol, ele gritava para a câmera: "Receba!", um bordão que vinha do jargão baiano, uma forma de desabafar contra as críticas que os primeiros vídeos receberam. No início, ninguém prestava atenção. Irã ficava feliz quando recebia 30 likes. Ele achava que estava famoso, mas então algo mudou. Os vídeos começaram a viralizar. De repente, um vídeo alcançou 30 milhões de visualizações da noite para o dia. Clubes como Barcelona e Bayern de Munique começaram a compartilhar seus vídeos. Jogadores como Neymar, Richarlison e até o filho de Cristiano Ronaldo começaram a imitar suas comemorações. O Instagram oficial da plataforma republicou um de seus gols. A UEFA comentou em seus vídeos. Em menos de um ano, Irã Ferreira, o cara da luva de pedreiro, se tornou o influenciador de futebol com mais seguidores no mundo. E foi exatamente nesse momento que tudo começou a dar errado. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você teria feito no lugar dele. Confiaria num empresário que aparecesse oferecendo ajuda ou desconfiaria desde o início? Porque em março de 2022, quando Irã já estava explodindo nas redes sociais, mas ainda não entendia nada sobre contratos, publicidade ou dinheiro, apareceu um empresário chamado Alan de Jesus, dono da SJ Consultoria,
uma empresa que já agenciava alguns jogadores brasileiros e influenciadores digitais. Elan ofereceu ajuda. Disse que ia transformar Irã num fenômeno global. Disse que ia cuidar de tudo. Contratos, publicidade, viagens, dinheiro. Tudo que Irã precisava fazer era assinar um contrato e continuar gravando seus vídeos. E Irã, que não sabia ler, que nunca havia visto um contrato na vida, que vivia com a família em extrema pobreza, assinou. No dia 25 de fevereiro de 2022, Irã Ferreira assinou um contrato de exclusividade total com a ASJ Consultoria, que duraria até 2026. E esse contrato continha cláusulas que mudariam sua vida para sempre, mas não da forma que ele imaginava. O contrato, que foi divulgado pela imprensa brasileira meses depois durante o escândalo, era absolutamente brutal. Primeiro, Alan Jesus tinha exclusividade absoluta sobre Irã. O influenciador não podia fazer nenhum negócio, nenhuma publicidade, nenhum acordo sem a aprovação total do empresário. Segundo, de todo o dinheiro que Irã ganhasse, 50% iria direto para Alan Jesus. Não 50% do lucro, 50% da receita bruta, antes mesmo de pagar impostos. Terceiro, e aqui está a parte mais chocante, se Irã quisesse sair do contrato antes de 2026, ele teria que pagar uma multa mínima de 5,2 milhões de reais. Mas se Alan quisesse sair do contrato, não haveria nenhuma multa. Ele simplesmente sairia e continuaria lucrando com todos os contratos que havia fechado durante o tempo em que gerenciou o Irã. Era um contrato completamente unilateral, feito para amarrar o influenciador de forma que ele nunca pudesse sair. E tem mais. A placa de prata do YouTube que Irã ganhou ao atingir 100 mil inscritos não veio apenas com o nome Luva de Pedreiro. Veio com o nome ASJ Consultoria, gravado junto, como se a empresa fosse dona do canal, não Irã. Quando fãs e personalidades da internet viram aquilo e alertaram Irã, o desespero começou. Mas enquanto o contrato sufocava Irã por trás das câmeras, por fora, tudo parecia maravilhoso. Em abril de 2022, Irã fechou seu primeiro grande contrato publicitário com a Amazon Prime Video para uma campanha da Copa do Brasil. Comerciais dele foram exibidos em canais de TV aberta e por assinatura. Logo depois, vieram mais contratos. Pepsi, UFC, uma marca própria de roupas. Irã viajou para Paris, assistiu à final da Champions League no estádio do PSG, conheceu Camila Cabello, esteve no torneio de Roland Garros, foi capa de jornais europeus. Ele visitou o Vasco da Gama, seu time de coração. Foi recebido por Roberto Dinamite, participou de podcast. A CBF o convidou para assistir Brasil contra Chile no Maracanã. O mundo estava aos pés de Irã Ferreira, mas ele não sabia das senhas das próprias contas bancárias. Não tinha acesso ao WhatsApp Business da sua marca. Não controlava o TikTok. Alan Jesus controlava tudo. E quando Irã finalmente começou a desconfiar e pediu para ver quanto dinheiro tinha nas contas, descobriu a verdade devastadora. Apesar de ter fechado contratos que somavam mais de 2 milhões de reais, as duas contas bancárias de Irã Ferreira tinham um giro total de apenas R$ 7.500 em 2022. Onde estava o resto do dinheiro? Em junho de 2022, Irã não aguentou mais. Ele desabafou nas redes sociais, dizendo que estava de saco cheio, que estava cansado, que precisava parar. Parou de gravar vídeos, apagou o nome de Alan Jesus do perfil, parou de seguir o empresário nas redes sociais. Fãs especularam que ele estava sendo explorado. O colunista Léo Dias, do portal Metrópolis, publicou a informação explosiva. Irã tinha apenas R$ 7.500 nas contas, mas havia fechado contratos milionários.
Segundo o contrato, ele recebia apenas 50% após impostos, mas muitos pagamentos ainda nem haviam sido feitos. Alan Jesus se defendeu dizendo que Irã tinha 2 milhões de reais a receber e que nenhum pagamento havia sido concluído, ainda porque os contratos publicitários demoram meses para serem pagos. Mas a explicação não convenceu ninguém. A internet brasileira explodiu. Celebridades, jogadores de futebol, jornalistas, todos começaram a questionar publicamente o que estava acontecendo com o dinheiro do Luva de Pedreiro. E foi nesse momento que Irã tomou a decisão mais importante e mais arriscada da sua vida. Ele pediu ajuda a Falcão, o lendário jogador de futsal brasileiro, que aceitou assumir a gestão da carreira do influenciador. Falcão não era empresário profissional, mas era uma figura respeitada no esporte brasileiro e ofereceu um contrato completamente diferente. Todas as despesas seriam bancadas pela empresa dele. Irã receberia um salário fixo mensal de R$100 mil e teria direito a 60% do valor dos novos contratos, não 50%. Mais importante ainda, Falcão afirmou publicamente que não seria dono de Irã, que o jovem teria liberdade e que seu objetivo era ajudá-lo a ter o controle da própria carreira. Irã aceitou. Mudou-se de Tábua para uma mansão em Pernambuco. Começou a viajar, a trabalhar com novos parceiros, a recuperar o controle das suas redes sociais. Mas havia um problema gigantesco: o contrato com Alan Jesus. Irã não podia simplesmente sair. Se saísse, deveria pagar 5,2 milhões de reais de multa rescisória. Mas Irã e sua nova equipe jurídica decidiram lutar. Entraram na justiça pedindo a anulação do contrato, alegando que Irã não sabia ler nem escrever, que não entendia o que estava assinando, que foi coagido, que o contrato era abusivo, unilateral e desproporcional. E assim começou uma das batalhas judiciais mais acompanhadas do Brasil em 2022. A guerra judicial foi brutal e pública. Alan Jesus contra-atacou imediatamente, dizendo que Irã sabia perfeitamente o que estava assinando, porque tinha uma equipe jurídica acompanhando desde o início. Disse que foi ele, Alan, quem transformou Irã de um garoto com 285 mil seguidores em um fenômeno de 17 milhões de seguidores. Disse que investiu dinheiro na carreira de Irã, em viagens, em produção de conteúdo, em marketing. Acusou Falcão e a nova equipe de Irã de aliciamento, dizendo que ofereceram dinheiro para a família do influenciador para convencê-lo a romper o contrato. Falcão rebateu dizendo que nunca aliciou ninguém, que apenas ofereceu ajuda quando Irã pediu. Irã, em entrevistas, revelou detalhes devastadores. Disse que Alan Jesus pediu que ele mentisse para Neymar sobre a placa do YouTube com o nome da empresa gravado, porque o camisa 10 da seleção havia ficado intrigado e questionado por que o nome da empresa estava ali. Disse que não sabia as senhas das contas bancárias. Disse que se sentiu pressionado a assinar o contrato. O pai de Irã chorou em entrevista ao falar sobre a possibilidade de ter que pagar 5 milhões de reais de multa. A mãe de Irã também deu entrevistas emocionadas. A internet brasileira se dividiu. Uns apoiavam Irã, dizendo que ele foi explorado por ser analfabeto e vulnerável. Outros diziam que ele assinou o contrato, tinha advogados, e agora queria quebrar um acordo legal só porque apareceu uma oferta melhor. Em julho de 2022, aconteceu a primeira audiência de conciliação entre as partes. A juíza Flávia Almeida Viveiros de Castro tentou mediar um acordo. Irã ofereceu pagar 50% dos contratos fechados durante o período com Alan Jesus, mas não queria pagar a multa de 5,2 milhões. Alan Jesus, por sua vez, fez uma contraproposta chocante: 20 milhões de reais para encerrar a disputa. 20 milhões, quase 4 vezes o valor da multa original.
A proposta poderia ser parcelada ao longo dos próximos meses, descontada dos futuros contratos de Irã. Mas a equipe de Irã rejeitou completamente. Eles queriam apenas uma coisa: anular o contrato, alegando que era abusivo e que Irã não tinha capacidade de entendê-lo quando assinou. A audiência terminou sem acordo. A juíza sugeriu o pagamento de 5,2 milhões de reais, mais o percentual dos contratos já fechados, mas nenhuma das partes aceitou. O processo continuou e, enquanto isso, Irã foi obrigado pela justiça a fazer depósitos mensais de 30% dos seus rendimentos em juízo, até que o caso fosse resolvido. Isso significa que de tudo que Irã ganhava, 30% era bloqueado e depositado numa conta judicial, esperando a decisão final. E a situação ficou tão desesperadora que, em setembro de 2022, Irã anunciou publicamente que estava abandonando a carreira de influenciador, que voltaria para a vida normal, que só cumpriria os contratos já firmados e depois pararia de fazer vídeos. Mas ele não parou. Continuou produzindo conteúdo, continuou trabalhando, mas sempre sob a sombra dessa batalha judicial que se arrastou por anos. E, finalmente, em abril de 2025, quase 3 anos depois do início da disputa, a Justiça deu a sentença final. O juiz Mário Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, decidiu a favor de Alan Jesus. A sentença foi devastadora para Irã. O juiz reconheceu que o sucesso e a projeção de Luva de Pedreiro se devem diretamente à intervenção e ao trabalho de Alan Jesus, legitimando a participação do empresário nos frutos da carreira de Irã. O juiz destacou que Irã tinha 285 mil seguidores antes de assinar com Alan e 17 milhões depois, que a gestão de Alan foi fundamental para o crescimento da marca. O juiz também rejeitou o argumento de que Irã não sabia o que estava assinando, apontando que ele tinha uma equipe jurídica que acompanhou os primeiros desdobramentos do contrato e não questionou nada na época. A sentença condenou Irã a pagar 3,25 milhões de reais para a ASJ Consultoria, englobando multa pela rescisão contratual, com juros e correção monetária, reembolso de todos os valores investidos na carreira e na subsistência de Irã e sua família, e indenização por danos morais pelos prejuízos causados à imagem de Alan Jesus. Alguns cálculos jurídicos apontam que o valor total pode chegar a mais de 5,5 milhões de reais. Irã se manifestou nas redes sociais após a condenação com uma mensagem amarga. Uma dica: não assine nada antes de ler. Você pode estar assinando um contrato com uma multa unilateral de 5 milhões de reais. Alan Jesus comemorou publicamente a vitória, dizendo que a justiça reconheceu a validade do contrato, a seriedade do seu trabalho e condenou a rescisão unilateral e injustificada de Irã. Então, o que realmente aconteceu aqui? Irã Ferreira foi explorado ou simplesmente quebrou um contrato legal porque apareceu uma oferta melhor? A verdade, como sempre, está em algum lugar no meio. Por um lado, é inegável que Alan Jesus teve um papel importante no crescimento explosivo da carreira de Irã. Ele conectou o influenciador com grandes marcas, organizou viagens internacionais, profissionalizou o conteúdo, expandiu a presença de Irã para outras plataformas. Sem a gestão de Alan, talvez Irã nunca tivesse alcançado 17 milhões de seguidores tão rapidamente. Por outro lado, também é inegável que o contrato era extremamente desproporcional e unilateral. 50% da receita bruta, não do lucro. É uma porcentagem absurda para qualquer empresário. A multa rescisória de 5,2 milhões apenas para Irã, mais 0 para Alan, cria um desequilíbrio de poder gritante. E o fato de Irã não saber ler nem escrever, de ter apenas 20 anos na época, de vir de extrema pobreza
e de ter sido apresentado a um contrato complexo sem assessoria jurídica adequada inicialmente, levanta questões éticas sérias sobre consentimento informado e vulnerabilidade. Mas a justiça decidiu que o contrato era válido, que Irã tinha representação legal, que ele sabia o que estava fazendo, e que romper o contrato unilateralmente, simplesmente porque apareceu uma proposta melhor, não é justificável legalmente. Agora, Irã deve pagar milhões de reais e continuará pagando por anos, através de descontos nos seus rendimentos. Mas ele continua trabalhando, continua fazendo vídeos, continua sendo o luva de pedreiro. Hoje, ele é pai de um menino chamado Davi Cristiano Ronaldo, nascido em março de 2024, e anunciou recentemente que terá um segundo filho. Ele ainda viaja para grandes eventos, ainda posta seus gols no campo de terra, ainda grita, receba para a câmera. Mas a inocência se foi. O garoto humilde de Tábua aprendeu da pior forma possível que fama e sucesso vêm com predadores disfarçados de salvadores, que contratos podem ser armadilhas, que a indústria do entretenimento digital é implacável com os vulneráveis e que às vezes, mesmo quando você tem razão moral, a lei não está do seu lado. A história de Irã Ferreira é um aviso para todos os criadores de conteúdo, especialmente os jovens, os que vêm de comunidades pobres, os que não tiveram educação formal. Nunca, jamais assine um contrato sem entender completamente cada cláusula. Nunca confie apenas na palavra de um empresário que promete transformar sua vida. Sempre tenha advogados independentes revisando tudo antes de você assinar qualquer coisa. E se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Irã pagou caro por essa lição. Milhões de reais, caro. Mas pelo menos ele sobreviveu. Ainda tem sua carreira, ainda tem seus fãs, ainda tem sua história para contar. E agora, essa história serve como advertência para milhões de outros jovens que sonham em viralizar e mudar de vida. Deixe sua opinião nos comentários. Irã foi explorado ou simplesmente quebrou um contrato legal? Quem você acha que está certo nessa história? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma investigação. E deixe seu like se essa história te impactou. Porque aqui no A Herança do Tempo, nós não contamos apenas histórias de reis e cavaleiros do passado. Nós investigamos também as injustiças, as explorações e as batalhas do presente. Até o próximo vídeo. E lembre-se, conhecimento é poder. E contratos são armadilhas quando você não sabe ler.